2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com seu dízimo e com a sua oferta. Ajuda eles a vencer sobre a terra, ó Pai. Prospera os teus servos e repreende o devorador no nome de Jesus. Também nessa noite, Senhor, por amor do seu povo e da sua igreja, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós continuando sobre o espírito de engano, esse ensinamento, como eu falei para os irmãos, é um ensinamento muito longo, daria para muitos dias, ou talvez até meses, mas também nós não vamos aprender tudo num dia só, não tem como. Então a gente vai passando alguns pontos importantes, necessários, para a gente ter uma noção e sabedoria para nós vencer esse espírito do engano, porque ele está em todas as coisas, em todas as coisas. Tudo quando sai fora do Espírito Santo é engano, parte para o engano, tudo que sai do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É isso mesmo? Acha o versículo para mim. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque todo que se trata da carne é engano. Engano, tudo é engano, A pessoa se engana de uma forma totalmente, Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aproveitando o que você falou, eu queria perguntar uma coisa. Mas qual a diferença entre um engano, tipo assim, por exemplo, vamos supor, às vezes, por exemplo, a gente faz alguma coisa que a gente não sabe, que é errado, e depois a gente tem um processo, não é? Justamente. Então, tem coisas que a gente comete por equívoco porque você não sabe. De qualquer forma, você achava que era certo e você estava enganado. Entendi. Mas qual que é a diferença entre você se equivocar com alguma coisa porque você está num processo, ou por um momento porque você deu lugar à carne, e do espírito do engano mesmo? Justamente, A gente pode ver, irmãos, que quando nós, antes de aceitar a fé, nós estamos todos enganados. O homem já está redondamente enganado e perdido. Diz a Bíblia que está perdido. Romanos 3:23, Todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Então quer dizer, mas quando nós já estamos na fé, então aí vem o espírito de engano. Já é o espírito de engano. Ele vem contra a nossa vida justamente para tentar enganar aquilo que já está no nosso coração ou na palavra de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que está na fé, ele se alimenta da palavra. 5:16, Quem está na fé se alimenta da palavra. Quem está lá, quem ainda não está na fé, ele não alimenta de nada. Ele está vivendo a vida. Mas quem está na fé se alimenta da palavra. Então, aonde que entra o espírito do engano? Porque ele vai tentar persuadir essa palavra para que a pessoa não venha vencer. Entendi. Mas assim, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, tinha coisas que para mim não eram normais, eu não tinha abrido o entendimento. E até hoje, cada vez que vem a palavra, Deus vai mostrando as coisas. Isso também é um espírito de engano, ou isso faz parte de um processo natural de aprendizado? Não, já é um sinal de aprendizado.
Porque realmente eu vim para a fé, estou na fé, mas eu ainda não aprendi. Com certas coisas não foi aberto os meus olhos, né? Então eu estou num processo de libertação, num processo de conhecimento para me chegar à verdade. Agora o espírito do engano não, é quando ele vem querer torcer essa verdade. Eu até falei que ontem eu fiquei preocupada, que eu pensei assim, a gente não pode subestimar o espírito do engano, porque ele vem em várias coisas, né? E realmente ele engana em muitos aspectos que a gente ignora, mas também a gente não pode banalizar também. Porque, de repente, por exemplo, o próprio espírito do engano pode falar na mente da pessoa, que isso é natural. Todo ser humano tem um enganozinho com ele, entendeu? O irmão lá tem um espírito do engano no sentido. O outro fulano tem um espírito do engano no outro sentido. O pastor tem um espírito do engano dele lá, que é disso, aquilo, outro. O outro tem outro espírito. Aí fica parecendo assim, comum. Todo mundo tem seu espíritozinho do engano, entendeu? E aí banaliza, porque na verdade espírito do engano é outra coisa. E a pessoa, já como diz, esse mesmo que está dizendo essa palavra é o que está enganando. Ele está enganando o sujeito a acreditar que todo mundo está enganado. Tudo que torna comum, você já reparou? Se todo mundo andar de vermelho, para as pessoas está normal, porque todo mundo faz. Então a pessoa sente até melhor, porque não é só eu, é o fulano, é o ciclano, é o Brasil inteiro, entendeu? Mas, por exemplo, se vermelho, só eu uso vermelho e o resto anda, e vermelho é uma coisa muito bizarra, o que acontece? Eu já falo, não, peraí, tem uma coisa diferente. Justamente. É uma coisa diferente. Verdade. Mas, tá todo mundo igual? Então, as pessoas até conformam. Justamente, né? Realmente, falou um ponto-chave, irmã, no nome de Jesus, né? Porque realmente, quando todos fazem, como é a maioria, que é uma das obras do espírito do engano, tenta fazer. Tornar a maioria. Porque sendo maioria, as pessoas são enganadas facilmente. Todo mundo está fazendo, então não é só eu. Aliás, se já tiver dois, já tem uma facilidade para enganar. Que a pessoa, não é eu sozinho, não, tem eu e o fulano. Então nós dois estão sendo, né, que entrou nessa aí. É mais fácil. E por isso que o diabo usa. E para arrumar essa multidão de pessoas, como é que você vai arrumar uma multidão de pessoas para lutar contra a verdade? Difícil. Então você vai ter que criar as ilusões, né? Tem que criar ilusões, como diz, ideologias, né? Coisas enganosas para a pessoa pensar que ele está na verdade, mas ele está na mentira. E não só tá realmente, né, assim, por exemplo, que eu tenho lugar, igrejas que tá todo mundo fazendo do meu jeito, então tá todo mundo tudo certo. Mas eu falo assim, de banalizar e pensar assim, não, o espírito do engano é comum. Todo mundo tem um espíritozinho do engano com ele, entendeu? Então, tipo assim, como assim, todo mundo é falho. Todo mundo mente, todo mundo é falho, todo mundo é isso, todo mundo tem um espíritozinho do engano dele. A irmã fulana, a irmã Valéria tem o espírito do engano dela, eu tenho meu espírito do engano, o PT o dele. Aí fica parecendo assim, tudo comum, entendeu? Todo mundo tem seu espírito de engano, então nós temos que todo mundo libertar, irmãos. Vamos libertar dos nossos espíritos de engano. E não é assim. Aí a pessoa conforme, pensa assim, é como se fosse o fulano tem uma falha, o outro também tem, então tá tudo certo. Justamente. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que trabalhar o meu espíritozinho do engano, o outro também tem que trabalhar o dele, e assim. Justamente. Os irmãos acharam o versículo? Só uma pergunta rapidinho. Como que a gente sabe que a gente está conformado com o espírito do engano? A gente está conformado com ele? É quando você descobre a verdade e continua sendo enganado, aceitando o engano. Aí como que a gente sabe que a gente está enganado? Tipo assim, a gente passa, por exemplo, um certo tempo conformado com aquilo. Aí vai lá Aí como que a gente vai descobrir que a gente está enganado? É só pela verdade. Na hora que chega a verdade, ou, né, se você deixou se enganar sabendo a verdade, quando você volta na verdade, ela é reta. Ela é totalmente reta, ela não tem curva. Nenhuma, nem atalho. Quer dizer, é como dizer, é o único caminho. Um caminho só. Então, todos os outros caminhos que eles falarem, ou que alguém falar, ou que a pessoa se achar que pode chegar lá, todos estão errados, tudo engano, porque só existe um.
É por isso que Deus já fez justamente dessa forma, tornando único. Um Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Não tem dois, porque não tem engano. O que partiu para ser dois, já enganou. Emendando tipo com a pergunta do Pedro, e também quando a pessoa está num engano, que ele está tipo se dominado, para ele voltar para a verdade, ele vai ter uma luta terrível, né? Terrível. Por causa que ele vai ter que confrontar aquilo que está no coração dele. Porque se ele alimentou, se você alimenta com a verdade, você vai seguir na verdade. Mas quando você alimenta com a mentira, depois você tem que voltar para a verdade, aí essa luta interior é terrível também, né? Justamente. Irmãos, é igual nós estávamos falando ontem, antes de nós ler o versículo. Estava até falando com o Paulo ontem. Existem certas coisas nessa vida que, para você voltar ao normal, causa muita dor. Muita dor. Você não vê uma pessoa quando dá um derrame, fica estrofiado os nervos, e ele vai fazer terapia? Ele vai chegar lá e aplicar uma injeção nele que vai maciar tudo. Não existe isso não, hein? Ele vai ter que fazer ginástica. E a ginástica que vai fazer vai doer para danar. Dói com força para voltar a reagir aquilo de novo, não é? Tem que doer bastante. Não tem jeito. Não tem como colocar uma pomadinha lá, uma anestesia, não existe. É dor mesmo, para voltar ao normal, não é? Da mesma forma, é o Evangelho. Quando a pessoa parte para certos pontos que ele parte, sai da verdade e entra na mentira, para ele voltar, é dor com força. E a pessoa tem, irmão, que enfrentar com tudo mesmo. Não adianta achar que vai passar pomadinha, vai ver só uma oração, está liberto. Isso não. Tem que enfrentar mesmo com toda a força. Senão não sai, não. Então, uma pergunta, né? Então, o senhor acredita que muitas pessoas desistem de voltar para a verdade por causa desta dor, por causa dessa luta? Justamente. Ele prefere se entregar do que... É o que a maioria das pessoas faz. Primeiramente, a pessoa já não quer andar na verdade com medo, não quer passar dor. Ele passa dor de outra forma, pior do que para ele voltar para a verdade. Ele passa dores piores, decepções piores. Mas ele não quer, né? Eu não quero a palavra porque tem a doutrina, tem isso, tem aquilo. Mas, meu Deus, o que é uma irmã andar com a saia e andar com o diabo montado no seu pescoço? Qual que é melhor? Não é? É mais fácil carregar o diabo no pescoço do que colocar uma saia? Meu Deus, é coisa simples. As coisas de Deus, não é? Ainda é liberdade para a pessoa. Mas ele prefere carregar o diabo do que passar vergonha de andar de saia. Não, que eu vou não, meus colegas vão rir de mim. Aí. Eles que não estão vendo quem está montado no seu pescoço. Se fosse espiritual, ele ia ver que você está carregando para cima e para baixo. Não é isso? Então é isso, irmãos, né? Achou o versículo? Legal. Gálatas 5:15, vamos lá. Pode ler que achou. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Quando nós estamos na carne, nós temos uma facilidade tremenda de ser enganados. Tremenda. Isso aí não tem nem confusão. O crente espiritual, o momento que ele entra na carne, o diabo engana ele. É só ele entrar na carne. Entrou na carne, o diabo engana ele. Engaloba ele, né? Então, por isso, nós temos que ter bastante... E hoje nós vamos falar simplesmente vamos falar desse ponto aqui interessante. Porque a fé, ela tem um agente muito poderoso que move a fé, que controla ela, que sustenta ela. O que sustenta a fé? Oração? Espírito Santo? Confiança? Vamos lá. É a palavra. É a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Pode ler o versículo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que aqui vai entrar até o que a pergunta que a irmã falou ali, é que para os irmãos entenderem como que a coisa é tão interessante. Romanos 10, 17.
Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não é? Mas também para a gente apostatar da fé, o que a gente tem que fazer? Ouvir também. Ouvir quem? Você apostatar da fé, você tem que ouvir quem? Palavra do engano, não é? Também vem do ouvir, não é? É Timóteo, né? Porque muitos apostataram da fé. Olha para você ver, entende bastante isso. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Viram? Porque muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, agora... Pode ler o 2? O 2, lê o 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Mentiras. Então agora, começa a entender e ver pela fé os dois lados. Dois lados. Entende aqui? Os dois lados. Tem lá a palavra da verdade que te gera a fé verdadeira. Também tem do lado de cá a palavra da mentira que te leva à fé apostatada. Não é? Quer dizer, o que é a fé apostatada? Que não é a verdadeira, é o contrário dela. Mas também é fé. Não é? Muitos desviarão da fé verdadeira e terão a fé falsa. Por que está tendo a fé falsa? Ouvindo uma palavra falsa. Então quer dizer, os dois, é como se diz, os dois alimentos estão ali. Agora, o enganador é aquele que vai dar o alimento. Do lado de cá, da verdade, quem nos dá o alimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá o alimento para nós na palavra. E como ele dá o alimento para nós na sua palavra, na palavra do Senhor? Ele dá, o Espírito Santo dá para nós o alimento na palavra através da revelação dela. Revelação. Ele revela. Por que o Espírito Santo não interpreta? Quem sabe por que o Espírito Santo não interpreta? A palavra é revelada. Hã? A palavra é revelada. Justamente. Não é isso? Por que o Espírito Santo vai interpretar para a Bíblia se foi ele que falou ela? Como que vai interpretar? Não tem nem sentido. Quem pode interpretar é quem não falou. As pessoas que não falou alguma coisa, então eles vão interpretar o que o outro falou. Mas o Espírito Santo não vai interpretar nada, porque ele que falou. Então ele só vai o quê? Revelar o que ele falou. Por isso que nós falamos que a Bíblia ela é revelada, não é interpretada. Mas do lado de cá, os que vão falar a mentira, eles não vão ter a revelação. Eles não podem ter revelação. Para eles, já que estão falando a mentira, eles precisam da interpretação. Interpretar. E por isso, irmão, que a interpretação da Bíblia é maligna. É maligna. Ela não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não interpreta a Bíblia, ele revela a Bíblia. Ele revela a palavra. Então, todos que estão na interpretação estão enganados. Estão sendo enganados pelo espírito do engano. Agora, quem que é esse? Agora, esse espírito do engano, ele vai usar pessoas. Do mesmo jeito que o Espírito Santo, ele usa pessoas para falar a verdade para outras pessoas, o espírito do engano também usa pessoas para falar a mentira
para outras pessoas. E nós vamos falar aqui de uns aqui muito poderoso, né? Mas antes... Tremendo que no texto que leu, que falou que no começo a igreja lutou contra os falsos profetas. E depois, agora haverão falsos doutores. Eu não sei, eu estou tentando lembrar da minha cachola aqui, mas não consegui. Tem uma parte de que fala assim, ó, e era para a gente ter cuidado que eles saíram do meio de nós. Justamente. Que eles sabem tudo, então eles sabem como manusear a palavra, entendeu? Para persuadir a igreja, né? Saíram do meio de nós, mas não era dos nossos. Mas estava no meio. Porque o engano tem que sair do meio, não pode sair de lá de fora. Tem que vir de quem está dentro, não é? Acha aí, é João? Hã? Justamente, pai da mentira. Justamente, ele é o pai da mentira, que é o diabo, não é isso? É a primeira carta de João 2,19. Primeira carta de João 2,19. Quem achou pode ler. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Viram? Saiu do meio de nós, mas não era dos nossos. Se fosse dos nossos, continuaria conosco. Teria a mesma mensagem. Não tem a mesma mensagem, porque não era dos nossos. Agora, aqui a Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, por quê? Os irmãos sabem que Jesus, ele enfrentou no seu ministério um certo grupo de crentes muito terrível. Quem sabe o nome deles? Fariseus, não foi? Você pode ver, você pode ler os evangelhos, Mateus, Lucas, João, os 4 evangelhos. Você vai ver Jesus o tempo todo, falando desses fariseus e reprovando as obras deles. Mas, na verdade, quem que eram esses fariseus? Quem eram os fariseus? Todo mundo fala assim, não, os fariseus eram tudo hipócrita. Os fariseus, mentira. Mentira. Os fariseus eram sacerdotes. Um grupo de sacerdotes que criou um sistema religioso. Um grupo de sacerdotes. Vocês vê lá em Malaquias, que o Senhor falou assim, que canseira é servir a Deus. Não foi? Vamos lá em Malaquias. Aí o Senhor falou assim, canseira me servir? Vocês estão cansados pelos seus próprios pecados? Pode ler. Um 13, pode ler. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Viram? Estava sentindo cansado de tanto ficar fazendo aquelas coisas. Mas esse grupo de fariseus, eles eram sacerdotes, como eu disse para os irmãos, e criaram esse grupo chamado fariseus. Por quê, irmãos? Os irmãos sabem que quando Deus deu ordem a Moisés, ele criou o templo. Ele mandou, tinha a tenda, tinha ali o lugar para adorar a Deus, e só naquele lugar poderia adorar a Deus. Só ali, Jerusalém, não é isso? Só em Jerusalém poderia adorar a Deus. Se algum israelita que morasse em outros lugares, em outra cidade mais longe, eu até esqueci de olhar aqui, a distância das cidades, porque não era igual nós, que nós tem carro, nós monta no carro, 2 minutinhos, nós já estamos aqui na igreja, todo mundo sentadinho, né? Que benção demais, conforto. Quando a gente não chega a monchos de graxa, mas de vez em quando é tudo no conforto, né? Na benção, né? Verdade. Então, quer dizer, eles não. Todo lugar que eles iam era a pé.
Quando mais tinha alguma coisa, era algum camelo, né? Mas isso é para os que era mais controlado, porque para ter um camelo ali, não era para qualquer um, né? Não era para qualquer um. Então, quer dizer, tinha que vir a pé. E aí vinha crianças, jovens, adolescentes, homens e anciões. Ancião. Eles vinham de cidade longe. Toda vez, uma vez por ano, para descer para Jerusalém, para apresentar o sacrifício a Deus e apresentar ali, então, o culto, né? A adoração a Deus naquele templo que o Senhor fez. Então, quer dizer, irmãos, fazer isso uma vez na vida, outra na morte, dá certo, mas você fazer isso toda a vida, fica meio pesado. É pesado, puxa vida, descer. Ficava aquela coisa muito, né, muito, como diz assim, muito puxada. Muito puxada. Jeroboão, usado por Satanás, ele falou, gente, está difícil para vocês ir lá adorar a Deus. Ele tinha uma outra intenção. Mas o diabo tinha um outro plano com isso. Entende uma coisa? O pensamento de Jeroboão, que foi enganado, porque quem deu para ele os reinos foi Deus. Então, Jeroboão, ele tinha um pensamento: se eu deixar o povo ir para lá, eles vão acabar ficando para o lado do rei de Israel. Era o pensamento de Jeroboão. Porém, o diabo estava nele, porque o diabo queria uma coisa maior do que Jeroboão pensava. Então, no caso, quando a gente quer defender os nossos próprios interesses, naquilo que concerne as coisas de Deus, o espírito do engano entra, né? Entra. Que aí, quando a gente quer defender nossos próprios interesses, a gente está na carne, né? Justamente. O Gabriel falou, andar em espírito. Você quer defender seu próprio interesse, essa é uma presa fácil para o engano. Então, se observa que Jeroboão, então, levantou aquele altar. Acha só o versículo ele falando que era muito difícil para o povo descer lá. Isso aqui é importante para nós. Para nós entender os fariseus. Isso aqui tudo é para nós entender os fariseus. A pessoa pensa assim, não, você falar o Jeroboão. Os fariseus começou bem depois, a pessoa não entendeu ainda. 1 Reis 12, a partir do 26. Pode ler. Quem achar, pode ler, para nós andar, né? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou em Otridão. Viram aqui? Ele pensou nele mesmo. Não, porque esse povo vai acabar ficando lá, eu vou perder esse povo tudo, né? Então, deixa eu... tem que cuidar do meu reino. Não é isso? Ele pensou nele. Mas ele não sabia que o diabo estava usando ele. O diabo estava usando ele para um outro propósito. Um outro propósito. A ordem de Deus não era essa? Quem deu a ordem não foi Moisés, foi o próprio Deus. Todo ano vireis a mim nesse templo e vem me apresentar. Não foi isso que Deus falou? Não vem de mão vazia, não. Porque toda a terra é minha. Mas vem todo ano, vocês vêm aqui, me apresentam o sacrifício. Foi o próprio Deus que ordenou. Hoje, quando o senhor estava me passando isso, logo de manhã, aí daqui a pouquinho até o Denilson passou lá, né? Estava no carreto. E logo de manhã, quando o senhor estava me passando isso, eu comecei a chorar. Parecia um sacrifício, né? Um sacrifício muito pesado. O senhor saiu de uma cidade lá, menino, criança. E eu comecei a pensar, puxa vida, pessoal, aquele sacrifício todo, para que isso? Mas logo eu pensei, será que Deus não merece isso? Será que Deus não merecia aquele sacrifício? Era demais? Era demais para o ser humano? O Deus que deu a vida, que abençoou ele o ano todo, ele tirar um dia para adorar a Deus, então seria um sacrifício tão grande assim?
É uma ingratidão, não é? Ingratidão muito grande. Então não tinha nada de errado ali. Então Jeroboão fez isso. Só que tinha um espírito atrás. Aí que entra o espírito do engano, estava lá atrás. Da atitude de Gideão. E isso, irmãos, isso foi vigorando dentro de Jerusalém. Dentro do povo de Israel. Apesar do momento que Deus foi lá, repreendeu, enviou o profeta, derrubou aquele altar, não aceitou aquele altar, mandou repreender o altar, né? Josias derrubou o altar, mas aquela mensagem de Satanás continuou. Ela continuou. E anos depois, passando anos, então aparece essa turma de sacerdote. Essa turma de sacerdote levantada pelo próprio Satanás. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Então eles criaram esses conceitos chamados fariseus, e eles começaram a ensinar, e parecia uma coisa do céu, porque agora eles foram construindo sinagogas em cada bairro, entenderam? Então, em vez do pessoal sair lá daquela lonjura para vir para cá, não, agora no bairro lá tinha lá, ó, uma igrejinha, falando nessa linguagem, né? Uma igrejinha para todo mundo adorar. Olha que beleza. Não era Deus. Aí tinha um irmão lá para ensinar a Bíblia, falar, não é a Bíblia, é os pergaminhos, né? Mas vamos falar assim como se fosse a Bíblia, ensinar a Bíblia para todo mundo, cada um ensinando e aprendendo, né? Nossa, e o povo indo para lá, então agora até melhorou, porque lá no templo o pessoal não estava indo com aquele desprezo. Você não viu Deus falando com Malaquias, os desprezos que eles estavam com o templo? Então agora levanta a sinagoga, estava lotada, cheia de gente, aquela maravilha lá na sinagoga, e eles estavam ensinando. E aí, irmãos, quando o Espírito Santo não está na obra, quando a obra não é dele, começou a surgir um problema muito sério no meio dos fariseus. Porque aí os fariseus começou a ser cada um melhor do que o outro. E foi formando mestres e doutores dentro da sinagoga. Mestres e doutores. E eles começaram com a interpretação. Foram interpretando. Interpretava isso, interpretava aquilo, aquela parte da Bíblia, não, uma interpretação melhor. Aí vinha um outro, mas uma interpretação melhor. O conselho dos mestres para trazer uma outra interpretação. E aquilo parecia uma coisa maravilhosa, que as pessoas tinham até medo de falar alguma coisa contra eles, senão os expulsavam da sinagoga. E estava condenado ao inferno. Fosse expulso de lá, estava condenado ao inferno. Não é? Mas estava tudo certo, foi o que nós falamos agora com o Pedro. Eles ficaram no engano até a verdade chegar. Quando a verdade chegou, o trem abandonou tudo. Não foi isso? E a Bíblia mostra para nós, aí a gente fala assim, mas irmão, como é que você sabe que foi o diabo que levantou? Onde é que está escrito na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia, irmãos? Que foi o diabo que levantou eles? Hã? João 8, 44? Vamos lá para vocês verem quem era o criador deles. Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viram? Olha para você ver. Quando Jesus chega, Jesus fala assim, vós tem por pai é o diabo. Não, o nosso pai é Abraão. Não, o pai seus é o diabo. E vocês estão fazendo a vontade do seu pai, que é o diabo. Vós quereis fazer a vontade do vosso pai. Está vendo? Vós quereis fazer a vontade do vosso pai. Aí agora você começa a entender, se o pai era o diabo, quem foi o primeiro a dar uma interpretação para o homem na terra? Não foi o diabo? Não foi ele que deu a primeira interpretação para Eva?
E não foi o que o apóstolo Paulo escreveu para 2 Coríntios, né, 12? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, olha para você ver, o primeiro que deu a interpretação, o homem das coisas de Deus, foi o diabo. Porque a interpretação vem dele. Quem achou pode ler? 12 quanto? 2 Coríntios 11. Vamos lá, 2 Coríntios 11. Pode ler. A partir do 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Está vendo? Assim como a serpente enganou a Eva, nós tememos que alguém possa também, né, ser enganado pela serpente também. Então, agora você observa, irmãos, nós nem vamos ler o texto lá quando a serpente engana a Eva, que ela tenta interpretar a palavra de Deus, que ali começou a interpretação. Agora você vai ver que Jesus, na hora que ele fala com os fariseus, Jesus já citou justamente a serpente, de quem eles eram filhos. E João Batista foi mais longe ainda. João Batista foi longe, porque o João Batista ainda falou mais profundo a isso, raça de cobras. Filhos da serpente, quer dizer, filhos da serpente. Entenderam? Quem era a serpente? Satanás. Não é isso? Vamos conferir lá. Mateus 3 e 7. Mateus 3 e 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Viram aqui? Dizendo, raça de víboras. Quando chegou os fariseus, olha para vocês verem, irmãos, é tão fácil de entender. É fácil de entender. Veio lá os soldados. João Batista, não, vocês não cobram mais do que vocês, né, não pedem mais do que vocês ganham, não é isso? Veio lá outras pessoas, João Batista, não, arrependei-vos. Mas quando veio os fariseus, Jesus falou assim, raça de cobra, filhos da serpente. Olha para você ver, filhos da serpente. Filhos da serpente. E ali, só para nós entender a origem deles. E esses filhos da serpente, é o mesmo a serpente, o mesmo espírito de engano que estava na serpente, que enganou lá com Jeroboão, que depois a mulher samaritana ainda citou, nós adoramos a Deus é aqui. Mas nós sabemos que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Olha para você ver. Nós sabemos que é lá que nós temos que adorar. Mas nós estamos adorando aqui nesse monte. Porque o nosso pai furou esse monte para nós, não foi a mulher samaritana? Justo. E como que... Vamos lá, lê o versículo. Eu estou falando com o irmão, isso aqui é muito grande, irmão. Tem difícil até para a gente falar em pouco tempo. João 4,19. Quem achar pode ler, irmão, para nós ler mais rápido. Já vai achando e já vai lendo. João 4,19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Viram? Vê o outro versículo aí de baixo, que Jesus dá uma resposta para ela. É isso mesmo, vai lá, continua o versículo de baixo, pode continuar. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Viram aqui? Aquela mulher samaritana, ela já tinha aprendido pelos os fariseus, né? E com certeza já tinha dito para eles
Não, os estudos, né? É os estudos. Não, que isso? Não é só em Jerusalém que é lugar de adorar. Não é só lá que nós vamos adorar. Não, você pode adorar a Deus aqui também. Porque, olha só o que ela falou. Vós dizeis, e falando para Jesus, vocês dizem que é lá em Israel que nós temos que adorar. Mas nós adoramos é aqui. Nós tomando, quem falou para ela que era ali? Quem confirmou para ela que ali que era o lugar de adorar? A mensagem de Jeroboão. Viram aí? Quem falou para ela? Então, quer dizer, ainda estava querendo debater com Jesus. Jesus vira para ela assim, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Olha a diferença. Ué, mas peraí, o que aqueles fariseus estavam ensinando? Então, eles estavam ensinando tudo aquilo que era uma mentira? Eles ensinavam uma mentira, não a verdade. Não engano. Estava debatendo com Jesus. Vocês falam que é lá que tem que adorar? Mas não é não, aqui também pode. Justamente, irmão, aqui, só para os irmãos terem uma noção interessante. Aquele poço foi criado por Jacó. Então, a Bíblia não fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O poço foi criado por Jacó. E Jacó, de Deus. Viram? Então, o fariseu já ensinava, não, Jacó é de Deus. Abraão, Isaac, Isaac e Jacó. Abraão, Jacó, como é que é? Abraão, Isaac e Jacó, não é? Quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó, tá vendo? Jacó também é de Deus, O que tem nós adorando? Ele furou o poço aqui para nós. Deus já deu isso aqui para nós, tá vendo? Aqui é o lugar, nós vamos adorar aqui. Mas só que a ordem da palavra era em Jerusalém. Não era lá. É, justamente. Aonde? Isso é um templo. Não precisa de eu ir na igreja. Eu estou melhor do que estão lá. Que estão indo lá na igreja, né? Eles estão lá, mas você vê, né? Tudo na rebeldia. Mas eu também estou na rebeldia, mas estou aqui em casa. Então, quer dizer, estou melhor do que eles, né? O pastor come arroz e feijão, né? Justamente, o pastor come arroz e feijão, o que eu vou fazer lá? O Jacó comia arroz e feijão, Jesus comeu arroz e feijão, não sei se tinha arroz lá no tempo dele, comeu arroz e feijão, e aí, como é que fica? Então também não vão seguir Jesus, né? Ele comeu arroz e feijão, não foi? E aí, como é que vão fazer? Porém, ele é Deus, né? Amém? Então vocês observem, irmãos, que ali começou as interpretações. E essas interpretações fez com que Jesus, quando Jesus chegou, era para Jesus chegar e bater palma para eles. Eu estou elogiando as suas obras. Não, realmente estava muito difícil para as pessoas adorar a Deus, sair lá daquela terra, vir para cá, andando a pé, criança. Não, agora vocês fizeram uma coisa boa. E sabe qual que é uma coisa até mais interessante? Que a sinagoga funcionava no dia de sábado. Dia de sábado, quer dizer, a pessoa ficava ali dentro de casa, não tinha nada para fazer, para guardar o sábado. Como diz aquele, né? Aquele estresse danado lá, não sei se tinha estresse lá neles, né, irmão? Aquele estresse, até o dia passar, para a gente poder andar, fazer. Não, agora eles podiam ir para a sinagoga. Não tinha nada maravilhoso que isso, e lá ouvia a palavra de Deus. Olha, você vê que bênção, irmãos, que eram as coisas. Só que Jesus não viu dessa forma. Jesus repreendeu. Aí alguém diz assim, mas Jesus também foi na sinagoga? Jesus também foi lá. Você vê que era de Deus, que Jesus também foi lá. E foi lá para quê? Vocês viram que Jesus ainda falou assim, e Jesus falou a sinagoga deles. Quando Jesus fala do templo, ele fala o templo de Deus. Quando Jesus fala sobre a sinagoga, ele fala a sinagoga deles. Não do Senhor.
É, justamente. É, justamente. Verdade, justamente. Quer dizer, achava que está cheio do poder, não era? Mas não estava. Então, irmãos, vocês observam que quando chega nesse ponto aqui, dessas sinagogas, Jesus foi também. Acha o versículo para mim que Jesus foi lá na sinagoga. Jesus também estava lá na sinagoga. Jesus também fazia, né? Estava lá, não, então quer dizer, ela não é assim não, irmão, você está todo errado, porque Jesus também foi na sinagoga. Só que eles não entendem que Jesus foi lá, foi salvar as almas, porque a obrigação, o sentido de Jesus é salvar as almas, resgatar as almas, não que Jesus concordava com aquilo. Né? Justamente, né? Jesusinho você pode ir. Jesus ia na praia. O que tem gente na praia? Jesus também estava na praia, né? Os Pedro também estavam lá na praia, né? Se vocês pudessem tirar uma foto deles lá para nós, né? Como é que eles estavam lá naquele dia, né? Como é que eles estariam lá na praia? Os apóstolos, lá na praia. Sabe que estavam lá só de cuequinha lá, né? Curtindo a praia, queimando o solzinho? Acho que não estava não, né? A praia poderia ser a mesma, mas estava lá de outra maneira, não é? Achou? Lucas 4:14? Lucas 4, do 14 até o 17. Quem achar pode ler, para nós já ganhar mais tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Viram aqui? Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ensinava na sinagoga deles, porque não era algo que foi ordenado por Deus. É o que o homem fez. E a partir dali, irmãos, começou a criar todo tipo de coisa, que você vai ver Jesus repreendendo eles. Pode ler. Mateus 3,54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e essas maravilhas? Viram? Porque agora você vai entender o que Jesus estava fazendo lá. Aqui está vendo? Eles maravilhavam pela sabedoria de Jesus. E Jesus não frequentou a sinagoga deles. O Ney, ele estava em missão lá, na verdade, né? Em missão. Assim, não era uma coisa, vou lá na sinagoga. Justamente, estava em missão. Mas aqui, Jesus não enfrentou a sinagoga deles. Jesus não aprendeu com eles. Jesus não aprendeu com Gamaliel, não aprendeu com Nicodemos. Eles até, por isso que eles maravilharam e falaram assim: de onde que esse homem sabe? Tem esse versículo, acha para mim. Como ele sabe todas essas coisas, se ele não frequentou as sinagogas? Porque ele não aprendeu com eles. Porque a mensagem deles estava tudo errada. Totalmente errada. Estava toda, como diz o ditado, aqui João 7,15. Pode ler. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Como ele sabe não tendo aprendido? Era a revolta deles. Que Jesus sabia tudo aquilo, sabia ler, tinha letra, tinha uma palavra poderosa, e não aprendeu com eles. Não participava da sinagoga deles. E as pessoas que participavam daquela sinagoga, eles faziam um medo tão grande na pessoa, que era assim, essa é a única que vai levar para o céu, viu? Se você sair daqui, nem era para o céu, né? Que ainda não acreditava em céu, mas na ressurreição, né? Na ressurreição da vida, né? Morar aqui na terra mesmo, no milênio. Então, quer dizer, ele já dizia, se você não for da sinagoga, meu filho, você está perdido.
Mas aqui na sinagoga, nós estamos livres da condenação futura. Nós estamos livres. Nós aqui nós estamos salvos. Mas lá fora não. Então você sair daqui, aí a pessoa ficava com medo. Puxa vida, se eu sair daquela sinagoga ali, eu vou perecer. Vamos lá, o pai do cego de nascença, olha o medo que ele teve de ser expulso da sinagoga. Olha para vocês verem. João 9, a partir do 20. Pode ler. Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso das sinagogas. Viram? Se alguém falasse que Jesus era o Cristo, ia ser expulso da sinagoga. Não podia aceitar. Não podia aceitar. Quando o pessoal da sinagoga mandaram aqueles 2 espião para olhar Jesus, e quando eles chegaram lá, ficaram maravilhados de ver Jesus operar sinais e maravilhas, e eles começaram a perguntar: não, mas como é que ele fez? Como que ele está fazendo isso? Não tem, esse homem não é de Deus, não. Como é que ele está fazendo? Aí os caras falou com ele: olha, você também quer virar discípulo deles? Ele falou assim: seja discípulo deles vocês. Nós não, nós somos seguidores de Abraão, não é isso? Então vocês observam que agora... Irmão? O pastor já ia até comentar sobre esse texto, o poder que ela tinha de persuadir as pessoas, né? É. Porque, na verdade, eles poderiam até mesmo matar os pais desse menino, ou até eles matar mesmo. Porque ela tinha um poder muito grande de persuadir as pessoas. Justamente. Persuadir a pessoa de toda maneira, com palavras e com medo. Colocando temor na pessoa. Pastor, eu estava até pensando, não sei se eu chegou a comentar, quando Jesus ele prega, né, na sinagoga, prega para as pessoas, assim, às vezes Mateus sempre no final fala que eles maravilhavam da sua doutrina, da sua autoridade que tinha. No caso, isso também era o testemunho da verdade, né? Quem? Era testemunho da verdade, né? Porque, por exemplo, os fariseus que pregavam a abobrinha, falavam mentira e engano, aí quando viram Jesus, viram a verdade, ou não era? Jesus é o testemunho da verdade. Então, tipo, quando eles falam que eles ficaram maravilhados com a autoridade que ele tinha, também era a verdade, o testemunho da verdade? É, eles maravilharam de ver Jesus falando a verdade. Quer dizer, então quer dizer, porque quando Jesus fala, tudo muda a história, né? Então aquele povo sabia que estava sendo enganado pelos fariseus? As pessoas, os membros, vamos falar dos membros. Como diz, os fariseus eram o sacerdote. O sacerdote é a maior potência que havia no momento. Né? O sumo sacerdote depois do sacerdote. Quer dizer, é o povo de Deus. É isso que os irmãos têm que entender. Porque até o momento estava lá o sacerdote. Então, quer dizer, os homens levantados por Deus. Os homens levantados por Deus. Então, todo mundo lá. Se o ministro de Deus, como for, vamos trocar esse sacerdote por pastores. Então, são pastores. Nós somos ungidos. Foi ungido por Deus, chamado por Deus. Então são pastores. Aí esse grupo de pastores, né, como resolve criar os fariseus, uma seita. Então quer dizer, só tinha aquela seita, porque a outra seita que tinha lá, que era os saduceus, eles eram mais fraquinhos, né? Não era tão forte como os fariseus. Os fariseus eram os maiores, né, mais fortes, tinha mais entendimento, né, para interpretar as escrituras. Então se observa que aí todo mundo não, é um homem de Deus, é um homem de Deus que está falando. É o cara de Deus. Então se ele está falando por Deus. Ele está ensinando por Deus e todo mundo acreditando nisso. Só que na verdade que não era por Deus, porque eles estavam fora da mensagem. Na hora que Jesus chega, Jesus reprovou toda a mensagem deles. Ah, mas a mensagem deles que eles estavam pregando não era da própria, falando a nossa linguagem, não era a própria Bíblia que eles estavam pregando, era. Eles estavam pregando a Bíblia na interpretação deles, não na revelação do Espírito Santo. Eles pregavam na interpretação deles, como nós temos visto nos dias finais.
Estão pregando a mesma Bíblia, falando do mesmo Jesus, mas na interpretação deles, não na revelação do Espírito Santo. Não na revelação. E o problema maior é que eles ensinavam que se as pessoas estivessem lá, isso seria escapar da ira futura. João Batista falou para eles: quem ensinou para vós a fugir da ira futura? Como é que você vai poder fugir dela? Olha você vê, quem ensinou para vós? Vamos dar uma conferida lá. Olha o que João Batista fala com eles. Quem ensinou para vós a fugir da ira futura? Mateus 3,7, pode ler. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Viu? Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Aqui, João Batista pergunta: quem ensinou para vocês a fugir da ira? Está entendendo? Porque já tinha, eles sabiam, o sacerdote sabia que havia uma ira, que ela viria, que ela estava vindo. Então, mas eles ensinaram o povo que eles iam fugir. Se eles fossem da sinagoga, eles iam fugir da ira futura. Aí João Batista vai e fala: quem ensinou para vocês a fugir da ira futura? E daí falou assim: raça de cobra, ó, o machado está aí na raiz das árvores, viu? Vocês produzem frutos dignos de arrependimento, porque o machado está aí na raiz da árvore. E vai cortar. O que está esperando vocês é o machado, e vai cortar na raiz. Não é isso que João Batista falou? Jesus também falou com eles. Né? Quem ensinou vocês a fugir? Vocês pensam que pode fugir da ira futura? Jesus também falou com eles. Então, quer dizer, e o problema maior, irmãos, é que essa interpretação da Bíblia fazia daquele povo 2 vezes filho do inferno. 2 vezes. Entenderam agora o perigo da interpretação? E aquelas pessoas achavam que estavam fazendo uma grande obra para Deus, estava na obra de Deus, que também estava servindo a Deus, e Jesus falou assim: ó, quando vocês conseguem o novo convertido, faz dele 2 vezes filho do inferno, mais do que vós. Aí, ó, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os tendes feito, o faz filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Viu? Para fazer um prosélito, um novo convertido. E que aquelas pessoas que aceitavam aquela mensagem deles, viravam filho do inferno 2 vezes mais. Então, na hora que Jesus chegou com a verdade, e a Bíblia, e eles não tinham muito o que questionar, porque Jesus chegou com a verdade e com sinais e maravilhas. Porque a Escritura, eles podiam debater o tempo todo, apesar de perder com Jesus, Deus sempre enquadrava eles, mas eles tinham como debater. Então ficava palavra contra palavra. O irmão, um fala uma coisa, o outro fala 10 versículos, o outro fala outro. Mas na hora, eles não podiam fazer milagres. E Jesus operava milagre. E essa era a diferença, porque o que estava em Jesus, Jesus operava o milagre porque o Espírito Santo estava nele. Então, quer dizer, se o Espírito Santo estava neles e Jesus operava o milagre, e eles não tinham autoridade para operar milagre, porque o Espírito Santo não estava neles, nos fariseus, estava em Jesus, né? E não foi o que Jesus falou? O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, não foi isso? E ele fazia milagre. Então, aí eles ficavam uma coisa, como diz, uma parte a menos. Espera aí, na palavra nós podemos debater com ele, nós inventamos mentira, nós distorce tudo aqui, nós chama o povo, coloca as pessoas para ficar do nosso lado, mas e os sinais? E os milagres? Eles não podiam fazer. Mas mesmo assim, eles foram arrumando todo o jeitinho para ver se fazia de Jesus um mentiroso. E na verdade, quem era o mentiroso era justamente eles, né? Irmãos, não vou muito mais além, se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, né, para nós não passar muito tempo, e amanhã nós continuamos, né, no nome de Jesus.
Não, e engraçado, que eu achei muito engraçado, quando os fariseus falou com o cego, né? Que foi ele que falou, mas por que vocês também, né? Não serve ele também, né? E falou assim, não, serve você, porque nós servimos Moisés. Servimos Moisés. Eles ainda achavam que estava assim, por cima da carne seca, porque o meu negócio é com Moisés. Mas Moisés servia quem? Moisés era de quem? Era do próprio Deus. Justamente. Isso é tão perigoso, né? E a gente vê isso nos nossos dias, mas assim, o próprio Jesus falou, vocês examinam as escrituras porque tem para vocês que nela tem a vida eterna. Então, assim, ele seguia tudo aquilo que, né, foi deixado por Moisés, eles examinavam a Bíblia e aquela coisa toda. E assim, ia no templo, aquela coisa, toda aquela dedicação e tudo, e pensava fielmente que eles estavam fazendo aquilo que agradava a Deus, que Deus, justamente. Nossa, Deus estava muito feliz, porque, né, ele estava ali cumprindo a lei de Moisés, né, porque ele estava ali examinando, porque ele estava sacrificando, porque ele estava, né, fazendo aquilo tudo, e eles tinha piamente, eu sei como que a serpente, né? Como que o diabo engana mesmo, da pessoa pensar, o espírito do engano é para isso mesmo que veio, né? Para enganar, né? A pessoa pensar, faz a mente da pessoa de tal forma, a pessoa pensar que está dentro, e na hora que o Messias prometido que Moisés havia falado, né, eles falava tanto de Moisés, que Moisés falou, Moisés, mas na hora que o Messias, que os profetas, que Moisés falava, chegou, eles não identificaram. Não conseguiram identificar. Não perceberam que ali estava o Messias das escrituras que eles liam tanto. Que eles ensinavam, que eles eram eles liam e falavam, vai vir o Messias, com aquela sabedoria toda, né, sublimidade de palavras. O Messias vai vir, Moisés falou que Deus vai levantar um profeta maior que ele, explicava na sinagoga sobre o Messias, explicava como que se fazia a vontade de Deus, e aquela coisa toda, e quando o Messias chegou, não perceberam que era o Messias e falou, esse homem é um falso profeta, esse homem não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. E que Jesus falou com eles, vocês examinam as escrituras porque vocês cuidais ter nela a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Olha para você ver como que é complexo esse negócio do engano, né? Não, e a mensagem que eles pregavam, a pessoa falava com autoridade da carne, não do espírito. Porque a samaritana falou com Jesus com autoridade. Nós sabemos que quando o Messias vier, nós vamos adorar ele, vai explicar para nós tudo isso. Mas você vê, ela falou, porque ela também tinha aprendido. Falou como diz, parecendo uma ousadia, que sabia do assunto. Ele falou assim, o Messias sou eu. Eu sou o Messias. Quer dizer, debatendo com ele, não sabia que era ele que era o Messias. Você vê, irmão, o quanto que essas interpretações levam a pessoa a um ponto para ele ser enganado. Mas isso aí é um passo que eu quero dizer para os irmãos. Amanhã nós continuamos. É um passo só para você entender. Porque quando você vai na Escritura, porque ela é o princípio, a fonte. Ela causa a fé verdadeira, a interpretação causa a fé falsa. Então, se você consegue mudar ela, você muda a fé. Muda a fé, como aquele povo, eles tinham fé. Agora, só que nem todos entraram na deles. Porque você pode ver que o velho Zacarias não entrou na deles. Ele era um sacerdote. E a Bíblia fala que ele servia o Senhor, aonde? No templo. Não sei se ele ia na sinagoga. Não sei se ele frequentava a sinagoga. Mas a Bíblia fala que ele servia o Senhor no templo. Né? E a Bíblia fala, pelo Espírito Santo, quando ele bateu o olho no menino Jesus, ele falou assim, é ele. Simeão, velho Simeão, né? Quando ele bateu o olho no menino Jesus, ele falou assim, é ele. Com certeza, ele me despede em paz, Senhor, meus olhos já viram sua salvação. Por que o velho Simeão, que também era um sacerdote,
conheceu Jesus, não bateu o olho nele. E por que os fariseus, o sacerdote, o sumo sacerdote, o Gamaliel, Nicodemos, por que não conheceu Jesus? Não entendeu quem era ele. Se falava dele o tempo todo, mas o velho Simeão, quando bateu o olho nele, o Senhor pode me despedir em paz? A prostituta, quando ouviu Jesus falando, vai, não peca mais, acabou. Ela passou a seguir ele, já sabia que era ele. Zaqueu, publicano, subiu na figueira, porque sabia que era ele. Todos sabiam que era ele, só os fariseus que não sabiam, os que achavam que sabia da Bíblia, não sabia nada. Está vendo, irmãos? É o princípio. Mas amanhã nós continuamos, Jesus, amém? Vamos orar então, irmãos, agradecendo, em nome do Senhor Jesus.